cadeira que eu acho trimassa, assim, que é modelagem matemática pura, né? As origens nunca saem do cara. Imagina o seguinte, tu otimizar o número de minutos, por exemplo. Eu sei fazer isso. Isso é legal. Isso é modelos matemáticos de programação linear. Então eu estava dando uma aula de programação linear, e aí, que é uma cadeira odiada no curso de administração. Quando eu entrei nessa cadeira em 2001, nossa meta era aumentar em 100% o número de trabalhos de conclusão. Era 0, passando para 1, nós estávamos bem já na foto. Então, mas nessa cadeira, eu estava dando aula sobre programação linear, um dia a menina me perguntou um negócio, e aí eu fui explicar de novo o exercício, né? E aí, é sério de novo? Daí eu expliquei. Aí a menina levantou o dedo e disse, professor, eu não tinha dito não escutei. Eu disse, não entendi, porque o senhor explicou da mesma forma que o senhor tinha explicado a primeira vez. E aquilo ali para mim foi um momento assim de ruptura total, né, tia? Poxa, quando um aluno me faz uma pergunta que não entendeu, não adianta, não é que ele não escutou, não adianta eu explicar de novo do jeito que eu sempre expliquei. E acho que esse é o nosso fazer no dia a dia, né? De reinventar o tempo inteiro o jeito que a gente está trabalhando com os nossos alunos. E aí eu acho que o grande conceito por trás disso é pensar que a gente está recebendo hoje uma nova geração com a perspectiva de não botar a lâmina no retro ou quando tinha que passar um mimeógrafo, que ainda peguei essa fase que a minha tia era professora da Federal, eu ia para casa dela e estava lá com aquele negócio, aquele cheiro horroroso, né, de passar o material mimeógrafo. Mas hoje, esse tipo de tecnologia é totalmente disruptiva e vai mudar tudo para os alunos que a gente está recebendo. A tecnologia de celular, tudo mais, é show e pá, já está mudando, né? Agora, o fato do cara poder fazer em casa o que ele quer, customizado para ele, vai mudar muita coisa. Claro que hoje tu compra na Saraiva uma impressora que custa 3 mil e poucos reais, né? E que não tem um refinamento muito forte, é uma impressora básica 3D. Mas se a gente jogar isso para frente, a gente vai ter coisas de grande qualidade. Hoje, por exemplo, para mim é inaceitável, se a gente tem esse tipo de tecnologia, né, que a gente faça projetos dentro da sala de aula numa universidade e no final os caras não possam prototipar em 3D. Em qualquer área. Pode ser uma sala no curso de administração, né? Pode ser um produto numa oficina de marketing, qualquer coisa. E isso fala sobre como vai ser agora a nossa vida com cada pessoa podendo ter uma impressora 3D montando a empresa na garagem. E isso está trazendo, pessoal, um engajamento muito forte do ponto de vista da tecnologia ONG para ajudar os pacientes com AIDS do hospital universitário. E a gente começou naquela época uma ONG e aí a gente mudou várias coisas lá, mudou o trote, que era uma bobagem, para um trote que o pessoal tinha que ir para sinaleiras, trabalhar com material que a gente produzia. As pessoas da sociedade Santa Maria faziam jantares em restaurantes e todo mundo ia, e essa grana ia para esses fundos. Mas isso assim, isso apareceu na minha vida por um contexto muito específico e lá no final assim da minha adolescência, depois já estava na faculdade, né? Hoje, essa ideia social, ela está muito mais arraigada, está muito mais enraizada nos jovens que estão chegando para a gente. Também porque as escolas estão estimulando mais, eu acho que esse é um ponto fundamental, mas a preocupação social, até porque a gente não falava em o mundo vai acabar, aquecimento global e problemas fortes globais, né? E as crianças ouvem isso desde o início. Então, o engajamento social, ele é maior. O que eu acho que a gente tem hoje? Um aluno que socialmente ele pode ser mais responsável, um aluno que domina a tecnologia e um aluno que quer cada vez mais botar a mão na massa, fazer coisas. Como trabalhar com essas três perspectivas dentro de um espaço mais tradicional de sala de aula? É muito difícil, né? Eu, uma vez, num outro colégio que a minha filha estudava, tive uma experiência absurda, né? Alguns de vocês acho que já ouviram isso. Minha filha tinha que fazer um trabalho para sexta-feira, entregou segunda-feira anterior, né? E o professor dela disse para ela o seguinte: tu não me escutou? Eu disse que o trabalho era para sexta-feira. Ela chegou, entregou, recebeu o trabalho, mas ela chegou em casa e disse: pai, eu fiz 5 dias antes do trabalho e o professor me disse que era para sexta-feira. Qual é a chance dessa criatura ser proativa depois de uma experiência dessa? É muito baixa, né? Por quê? Porque a gente muitas vezes não se dá conta do impacto dessa ação, né? Mas então, se a gente está recebendo alguém mais socialmente responsável, que conhece tecnologia e que pode ter uma proatividade maior, eu acho que esses 3 grandes eixos aí tem que impactar na nossa ação na sala de aula. Bom, aí vamos avançar um pouquinho aqui. E esse aqui é só um... Você tem que mostrar também, porque
Aqui é uma palestra que essas gurias deram no TEDx Unicinos, se vocês puderem ver, vale a pena. Elas estudam lá em Porto Alegre. E aí a perspectiva das 4 é a seguinte: a sala de aula é um lugar tribom para aprender, né? Só que tem um monte de outros lugares que a gente aprende, que é esses que elas botaram naquele painel que elas montaram durante a palestra, ali no cinema, na casa da avó, num monte de coisa, né? E o grupo delas, o que elas perceberam? Que muitas vezes, que nem essa menina, minha aluna lá, né? Essa guria, eu expliquei, ela não entendeu, e sabe quando é que ela entendeu? Quando ela conversou com a monitora da disciplina, que era alguém que tinha passado pela cadeira e conhecia melhor o negócio. Essas gurias aqui dizem que muitas vezes elas aprendem quando elas estão contraturno de tarde, estudando junto e tirando umas as dúvidas das outras. E faz sentido, né? Porque, claro que aprendem com a gente, mas também aprendem entre eles em alguns espaços com a linguagem diferente, né? Então elas trazem isso nessa palestra e elas começaram um trabalho de ação com escolas de Porto Alegre, circulando em escolas para trocar conhecimento. É um trabalho bem legal que está sendo desenvolvido lá e que vale a pena vocês darem uma olhadinha aqui. Bom, então isso está colocado no contexto, que tem um monte de informação, que a experiência é tudo, né? Hoje vocês todos sabem, né? Quando eu era guri, custava 500 pila fazer uma festa de aniversário. Agora minha filha resolveu que quer fazer uma de 11 anos. Está quase na hora de dizer, tu quer ganhar um carro ou tu quer fazer uma festa de aniversário, né? Porque não é tanto assim, mas é muito caro, tudo é uma experiência, né? Aluga isso, aluga aquilo, aluga um monte de coisa. Então a gente vive essa economia da experiência, a gente vive uma sociedade totalmente conectada em rede, né? Então, se vocês quiserem hoje, todo mundo ficou impactado pelo Sugata Mitra, né? A gente sai daqui hoje, vai para o hotel, não descansa, entra no TED e vê 2 ou 3 palestras dele, com legenda em português, 15 minutinhos e entende tudo que o cara faz de pesquisa. Isso é um negócio fantástico, né? Que não dava para fazer antes. Uma sociedade que vive um monte de geração diferente, né? Ou seja, tem X, Y, Z, milênio, tudo que vocês imaginarem hoje aí, né? E como que a gente lida com isso? Claro que nas escolas a gente pega todo mundo na mesma idade, né? Nas universidades não. Tem que dar aula para alguém que está com 17, saindo do ensino médio, e alguém de 40 que agora pode ter oportunidade de estudar. Então tem uma diferença significativa de leitura, né? E acho que tudo isso, pessoal, bate para a gente nessa questão que é como trabalhar a partir do processo de inovação em sala de aula e de outras experiências. Eu não sei se vocês já viram esse livro aqui. Alguém já... Deixa eu ler já. Esse livro aqui, vocês podem fazer o download gratuito na internet, né? É um livro que foi escrito por várias pessoas, é um coletivo de pessoas que escreveu, né? Tem uma palestra também da Camila ali no TEDx. E esse livro ele conta a história de 13 escolas que eles visitaram ao redor do mundo. O que eu acho legal da gente pensar hoje, né? Cada uma das nossas escolas também tem uma experiência legal para contar, né? Acho que um fórum assim, né, que foca em tecnologia, mas que consegue colocar todo mundo junto, é um fórum de troca de experiência também, fundamental. E acho que isso achei fantástica a ideia e algo que tem que ser feito por muito mais instituições. Esse é um espaço importante. O outro espaço é como que eu busco em outras instituições, né, a perspectiva de um benchmark ou de algo que é diferente do que a gente faz, porque às vezes o contexto é diferente também, mas às vezes é parecido, eu consigo replicar alguma coisa que acontece numa outra cidade, num outro local. Eles trouxeram isso, 13 escolas. Tem um outro guri que eu acho muito massa, que é o Caio, que tem um site que chama Caindo pelo Brasil. O que ele fez? Ele visitou os lugares mais remotos do Brasil só indo em colégio. E ele fica circulando nos colégios todos, botando no blog informação e montando estudo de caso. Ele também deu uma palestra lá no TEDx. Então assim, isso, pessoal, nos inspira a pensar coisas diferentes olhando para um contexto externo. Acho que esse é um ponto fundamental para... Desculpe... Esse livro não é da Artmed, eu não sei qual é a editora, mas ele tá online. Ele existe físico, né? Mas eu acho que se botar no Google ali o nome, o título dá pra gente encontrar. Tá? Eu não sei qual é a editora. É um PDF, né? Ele baixa um PDF. E vale a pena ver a palestra dela, porque ela fala de como é que eles construíram isso. Acho que é um negócio bem legal de pensar, né? Bom, aqui vamos entrar. Qual é a grande questão que a gente pode pensar? Qual é o valor percebido do que a gente faz para a sociedade, como o Bill comentou antes, que eu acho que esse é o nosso grande objetivo é a transformação social, mas para as pessoas que interagem com as nossas escolas.
Daí você, né, sendo muito pragmático, daí agora do ponto de vista da gestão. Eu sou gestor de uma instituição de excelência e que tem uma série de públicos que ela tem que atender. Né? Os alunos, os pais dos alunos, professores, funcionários, empresas, enfim, tem uma série de interações que a gente acaba tendo sociais. Mas qual é o valor percebido que a gente entrega? O que os pais, quando olham para a nossa escola, enxergam? O que os alunos, quando interagem com a gente, enxergam? Esse é um ponto fundamental, pessoal. Vou pegar assim, claro que tem diferenças significativas, porque a gente pensa, esse valor percebido está encharcado de várias questões, tá? Mas vou pegar as instituições de ensino superior para sair um pouquinho dessa perspectiva. Pensa em o seguinte, um curso de administração de empresas, ele varia hoje no Brasil, vou chutar números, mas não vou errar, de R$100 por mês a 3.500. É uma baita diferença. Na mesma cidade dá para ter quase esse espectro todo de valor. Nas escolas, não varia tanto, mas uma boa escola em Porto Alegre, de ensino médio, por exemplo, vai variar entre 800 e 1.200. Né? O que vem... Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes, o mercado está posicionado do ponto de vista do preço. O preço não adianta, né? O mercado coloca o preço para nós e a gente acaba trabalhando naquele preço. Agora, o que faz com que as pessoas venham para a nossa instituição? Carisma da instituição, obviamente, né? Uma relação histórica dos familiares com aquela instituição também, a excelência no reconhecimento dos órgãos, enfim, do Ministério da Educação, sem dúvida nenhuma, mas hoje tem muitas instituições que têm tudo isso, né? Qual é o ponto de inovação, qual é o ponto de inflexão que a gente tem para poder construir um processo totalmente diferente? Acho que esse é o ponto-chave e é o ponto que o Bill trouxe hoje na provocação, que a gente tem discutido hoje dentro da universidade. Como que a gente entrega um valor percebido diferente? Hoje está lá, no ensino de graduação. A Unicinos hoje é a melhor universidade privada no ensino de graduação. E a quarta do Brasil. Está atrás de 3 PUCs, é a quarta, no geral. Né? Mas na graduação é a melhor. O aluno vai para a Unicinos porque ela é a melhor graduação do Brasil? Difícil. Tem uma meia dúzia que vai, mas o cara vai porque ele mora perto, porque cabe no bolso dele, e porque, sem dúvida nenhuma, ele reconhece como uma instituição de excelência. Agora eu quero que ele vá porque é só lá que ele vai ter o ensino de tal forma. Essa é a sacada, assim. E acho que esse é o ponto que tem que nos afetar do ponto de vista do processo de inovação e valor percebido. Como que eu faço para transformar a experiência de ensino, a experiência de construção do conhecimento dos nossos alunos nas nossas instituições? E esse é o ponto fundamental, um termo usado na administração, né, que não é um valor entregue, porque a gente acha sempre que entrega o melhor valor, né? Agora, como que isso é percebido por quem recebe? Esse é o ponto-chave. Não é muito bom falar sobre essas coisas, mas é algo que, quer dizer, é importante, mas não é, às vezes desacomoda um pouco a gente. Então acho que é uma coisa boa para a gente pensar. E aí vem o ponto fundamental para mim, enquanto educador, que é pensar o seguinte, vamos lá, o mercado está muito parecido, a gurizada está vindo com uma responsabilidade social, com mais tecnologia e com mais vontade de interagir, né? E a gente está se posicionando de alguma forma. O que eu tenho que fazer muitas vezes para ter uma entrega maior? A minha hipótese aqui hoje com vocês é que eu preciso quebrar os nossos modelos mentais e desenvolver um processo diferente, organizado, digamos assim, pelo design, que é que eu vou mostrar agora nos últimos 8 minutos que eu tenho, que está aqui. Tá? Isso aqui tudo vai ficar para vocês, mas eu quero pegar aqui. Esse é o ponto-chave. A gente tá, aqui é um livro do Tapscott, que é um dos grandes autores aí do ponto de vista da inovação, que escreveu várias coisas sobre o mundo digital, né? E aqui ele coloca o seguinte: a gente saiu de um aprendizado que é um broadcast, né, que é um aprendizado para muitos, assim, com um monte de gente recebendo, para um aprendizado que é interativo e é centrado no processo de efetivamente de aprendizagem. Né? Então a gente saiu de um lugar onde tu entrega para muitos para um lugar onde tu constrói com muitos. Essa é a grande metáfora. Né? E para estar nesse lugar onde eu tenho o ensino colaborativo, como apareceu antes também, né? Colaborativo, a perspectiva mais do contexto, para entregar isso e sair daquela coisa individual, eu tenho que escolher um caminho. Esse é o ponto-chave. Nada na vida o cara faz sem método. Essa, pelo menos, como engenheiro, eu tenho que acreditar nisso. Né?
Nenhuma inovação saiu sem método. Não cai a maçã na cabeça do cara e o cara pensa. Não. Pode acontecer isso, só que antes disso teve